Eu estava colocando gasolina quando vi uma publicação da minha cidade que tinha viralizado. O cara escreveu: Quero levar uma mulher para casa, mas o horário da minha esposa é um caos. Como faço para ela não me pegar? Alguém respondeu: Já passei por isso. Tenho 2 vagas de estacionamento em casa. Sempre que estou com alguém, deixo meu carro atravessado, ocupando as duas. Quando minha esposa chega e não consegue estacionar, ela me liga para eu tirar o carro. Enquanto eu desço, a outra pessoa sai pelos fundos. Já faço isso há 6 meses e nunca fui descoberto. 6 meses. Os comentários estavam cheios de gente elogiando aquilo. Até o próprio autor da publicação curtiu a resposta. Eu nunca comento nada na internet, mas dessa vez eu não consegui me segurar. Vocês são nojentos. Foi tudo que escrevi. Mas quando cheguei em casa, o carro do meu marido estava estacionado atravessado, ocupando as 2 vagas. Meu marido, Ethan Carter, nunca estacionava daquele jeito. Nunca. Ele sempre foi extremamente cuidadoso. Nunca encostava nas linhas. Na verdade, sempre deixava um espaço extra para mim. Quando vi o carro assim, fri na hora. A publicação que eu tinha acabado de ler veio direto na minha cabeça. Isso só podia ser coincidência. Não podia? Ethan sempre foi conhecido por ser um marido exemplar. A gente ficou junto por 5 anos. Estamos casados há 2, 7 anos no total. Ele sempre foi carinhoso, atento. Sempre me tratou como se eu fosse a coisa mais importante da vida dele. Nunca deixava eu cozinhar ou cuidar da casa. Sabendo o quanto eu gostava de dirigir, ele até me deu um carro de presente no meu aniversário. E ainda comprou a vaga ao lado da dele. Sempre que estacionava, deixava o carro mais pro lado dele, só para me dar mais espaço. Como alguém assim poderia estar escondendo algo? Como alguém que me amava tanto faria isso? Mas eu não conseguia tirar aquela publicação da cabeça. Fiquei olhando o carro por um bom tempo, até tomar uma decisão. Eu não liguei para ele, não pedi para tirar o carro. Em vez disso, fui até uma vaga de visitante ali perto, estacionei e voltei andando. Eu precisava ver. Queria saber se realmente havia um marido traindo dentro da minha casa, esperando a minha ligação. Na porta, tirei a chave devagar. Abri o mais silencioso possível. Assim que entrei, fui direto pro quarto. A porta estava entreaberta. Espiei. Vazio. Fui pro quarto de hóspedes. Nada. Escritório, banheiro, varanda, até o depósito. Procurei em todos os lugares. Tudo em silêncio. Não tinha ninguém. Onde estava o Ethan? Eu ainda estava tentando entender quando a porta da cozinha se abriu. Ethan saiu de lá com um avental, segurando um prato. Quando me viu, se assustou um pouco. Você chegou cedo! Ele colocou o prato na mesa rapidamente e sorriu. Eu ia fazer mais coisas antes de você sair do trabalho. Não achei que você viria tão cedo. Ainda não terminei. Olhei para a cozinha. Tinha legumes cortados na bancada. Minha sopa favorita estava no fogo. Era óbvio que ele já estava ali fazia um tempo. Eu relaxei um pouco. Hoje o trabalho estava tranquilo, então saí mais cedo. Ethan assentiu. Vai descansar um pouco. Eu termino aqui. E voltou a cozinhar. Mesmo assim, eu perguntei. Por que você estacionou atravessado hoje? Ele me olhou, meio sem graça. Fiquei preocupado que você chegasse com fome. Então subi correndo para começar a cozinhar. Nem pensei direito no carro. Só deixei de qualquer jeito e subi. Aquilo fazia sentido. Todos os dias, quando eu chegava em casa, a comida já estava pronta. Ethan era médico. A rotina dele era caótica. Mas mesmo assim, ele sempre arrumava tempo para cozinhar para mim. Eu já tinha dito para ele pegar mais leve, mas ele sempre respondia: Você passa mal quando fica com fome. Fica tonta, começa a tremer. Não dá para ignorar isso. Eu preciso garantir que você tenha comida quente assim que chegar. Depois de um tempo, a comida ficou pronta. Todos os meus pratos favoritos. Ele me serviu arroz e ia se sentar, quando o telefone tocou. Ele atendeu e franziu a testa. Entendi. Já estou indo. Tirou o avental na mesma hora. Emergência. Só eu posso fazer. Preciso ir agora. Pegou as chaves, me deu um beijo na testa e saiu apressado. A porta se fechou. E a casa ficou em silêncio. Fiquei sentada olhando para a comida. Mas já não tinha mais fome. Aquela publicação ainda estava na minha cabeça, como uma coisa presa que eu não conseguia tirar. Levantei e fui pro quarto quase sem pensar. Tudo estava impecável. Arrumado demais. Perfeito demais. E quanto mais perfeito parecia, mais desconfortável eu ficava. Comecei a procurar. A cama. O cheiro. Nada fora do lugar. Até o lixo estava limpo. Tudo normal. Será que eu estava exagerando? Balancei a cabeça e me virei para sair. Mas algo chamou minha atenção. Debaixo da cama. Meu coração apertou. Eu me abaixei. Peguei o objeto. E fiquei parada, sem conseguir me mexer.
Era um brinco. E eu não tenho orelha furada. Eu fiquei ali parada por alguns segundos, olhando para o brinco na minha mão. Minha cabeça ficou completamente vazia. Depois, peguei o celular quase no automático. Abri a publicação de novo. Ela ainda estava lá. E tinha a atualização. O autor original tinha acabado de responder, há menos de 1 minuto. Fiz exatamente como você disse e estacionei atravessado. Mas minha esposa não ligou. Ela simplesmente entrou direto. Se eu não tivesse ouvido a porta e escondido a mulher a tempo, teria sido pego. Meu coração disparou. Logo em seguida, o outro respondeu. Parece que sua esposa é esperta. O autor respondeu. Sim. Inventei uma desculpa e saí. Estou levando ela para casa agora. Minhas mãos começaram a tremer. Não tinha mais como negar. Ethan estava mentindo para mim. Ele tinha trazido outra mulher para dentro da nossa casa. Eu fiquei parada ali por um tempo. Depois saí do quarto. Olhei para a mesa, para a comida que ele tinha preparado. Tudo exatamente do jeito que eu gostava. Meu peito apertou. Ethan lembrava de tudo. Sabia o que eu gostava de comer. Sabia que eu passava mal quando ficava com fome. Sabia até o jeito que eu gostava que ele se despedisse de mim. Mas esqueceu uma coisa. Esqueceu quem eu era. Era estranho. Alguém pode agir com tanto carinho e ao mesmo tempo fazer algo assim? Eu sentei no sofá tentando me acalmar. Minha cabeça estava girando. Eu não conseguia organizar os pensamentos. Foi quando lembrei de uma coisa. Na mesma hora, peguei o telefone e liguei para os meus pais. Pedi para eles virem. Eles perceberam que tinha algo errado e chegaram rápido. Grace, o que aconteceu? Meu pai perguntou assim que entrou. Por que você chamou a gente assim de repente? Respirei fundo. E contei tudo. Tudo. A publicação, o carro, o brinco. Quando terminei, meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Grace, isso pode ser um mal-entendido. Ele franziu a testa. Todo mundo vê o quanto o Ethan é bom pra você, e você sabe como é o trabalho dele. Talvez realmente tenha sido uma emergência. Ele hesitou. E essa publicação pode ser só coincidência, mas minha mãe bateu a mão na mesa. Coincidência nenhuma. Ela estava visivelmente irritada. É coincidência demais para ser só acaso. Ela começou a contar nos dedos. A publicação fala de estacionar atravessado e ele estacionou atravessado. Você não ligou e entrou direto. E foi exatamente o que aconteceu na história. O cara disse que inventou uma desculpa e saiu. E o Ethan fez exatamente isso. Ela olhou para mim. E ainda tem um brinco de outra mulher dentro da sua casa. Você acha mesmo que isso é coincidência? Meu pai ficou sem resposta. Minha mãe continuou, cada vez mais irritada. Esse Ethan, quando estava atrás de você, ficou 3 dias ajoelhado na frente da nossa casa, prometendo que ia te fazer feliz. Foi por isso que eu aceitei esse casamento. Ela respirou fundo, claramente nervosa. E agora? 2 anos de casamento e já está trazendo outra mulher para dentro de casa? Isso é absurdo. Minha mãe estava furiosa, mas eu estava mais confusa do que qualquer outra coisa, porque meu pai tinha razão em uma coisa. Ethan sempre foi bom comigo, muito bom. Ele era jovem, bem-sucedido, bonito. Nunca faltaram mulheres interessadas nele. Teve uma, inclusive, que foi longe demais. A filha do diretor do hospital onde ele trabalhava, Olivia Bennett. Ela não escondia o interesse. Chegou a dizer na frente de todo mundo que, se Ethan aceitasse ficar com ela, daria o hospital inteiro para ele. E mesmo assim, ele recusou. Não só recusou. Fez isso de um jeito que deixou ela furiosa, quase acabou com a carreira dele. E mesmo assim, ele não voltou atrás. Na época, ele me disse: Posso perder tudo, menos você. Eu acreditei. Eu senti que era verdade. Então, o que tinha mudado? Que tipo de mulher conseguiria fazer alguém como o Ethan mudar assim? Meu pai me olhou com seriedade. Grace, o que você quer fazer? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, pensando, respirando fundo, tentando não desmoronar. Então respondi: eu quero pegar os dois. Minha mãe se inclinou para frente. Como? Eu não respondi na hora. Peguei meu celular. Abri um aplicativo que eu nunca tinha usado, um rastreador. Ethan tinha insistido para instalar aquilo no celular dele. Disse que era para minha segurança. Que assim eu sempre saberia onde ele estava. Na época, eu achei exagero. Disse que confiava nele. Que não precisava disso, mas ele insistiu. Disse que era só uma garantia, caso algo acontecesse com ele. Eu nunca tinha aberto aquele aplicativo. Nunca, até agora. Respirei fundo e toquei na tela. Depois de alguns segundos, o mapa carregou. Um ponto verde apareceu na tela, se movendo.
Meu pai olhou com surpresa. Essa é a localização do Ethan? Assenti. Minha mãe nem pensou duas vezes. Então vamos agora. Ela já estava pegando a bolsa. Quero ver que tipo de mulher fez ele fazer isso. Meu pai não disse nada. Só pegou as chaves. A gente entrou no carro. Durante o caminho, minha mãe não parava de falar. Eu realmente achava que ele te amava. Nunca imaginei que ele seria capaz de fazer isso. Cozinhar para você enquanto traz outra mulher para casa. Ela balançou a cabeça, indignada. Em todos esses anos, eu nunca vi algo tão absurdo. Ela respirou fundo e continuou. Se ele não te amasse mais e pedisse o divórcio, eu ficaria com raiva, mas pelo menos respeitaria. Mas isso é te fazer de idiota. Ela apertou os lábios. Se eu pegar os dois juntos hoje, eu mesma vou confrontar eles. Olhei para ela. Os olhos dela estavam vermelhos de raiva. Quando Ethan estava me conquistando, ela era contra. Achava que ele não era bom o suficiente para mim. Só mudou de ideia depois que ele passou 3 dias ajoelhado na frente da nossa casa, prometendo que ia cuidar de mim. Meu pai dirigia em silêncio, mas dava para ver pelo espelho que ele estava tenso. Depois de uns 20 minutos, o ponto verde parou de se mover. É aqui, eu disse. Para aqui. Meu pai acelerou um pouco mais. E então estacionou. Quando saí do carro, eu vi. O carro do Ethan estava parado na frente de uma casa enorme. Uma casa que parecia uma mansão. Eu nem pensei. Saí andando direto até lá. Mas não percebi uma coisa. Os rostos dos meus pais tinham mudado completamente. Eles tinham ficado pálidos. Quando eu já estava chegando perto da porta, meu pai desceu rápido e ficou na minha frente, me impedindo de continuar. Grace, você tem certeza que ele trouxe essa mulher pra cá? A voz dele estava estranha. Eu franzi a testa. O que foi? Você conhece esse lugar? Ele abriu a boca, mas não respondeu. Foi quando minha mãe chegou. Ela olhou pra casa, engoliu seco. Grace, vamos embora. Eu olhei pra ela sem entender. O quê? Você não queria vir? Você não queria pegar eles? Ela segurou meu braço. A voz dela estava diferente. Por favor, vamos voltar pra casa. Deixa isso pra lá. Meu pai também se aproximou, com o rosto sério. Grace, escuta sua mãe. Vamos embora. Isso é pro seu próprio bem. Eu fiquei completamente perdida. Não fazia sentido. Eles estavam prontos pra enfrentar qualquer coisa. E agora? Queriam ir embora? O que tinha naquela casa? Eu não consegui me segurar. Ignorei os dois. E fui até a porta. Bati. A porta abriu quase na mesma hora. Ethan estava lá. E atrás dele estava ela. No momento em que vi o rosto dela, tudo fez sentido. Era Olivia Bennet, a filha do diretor do hospital. A mesma mulher que já tinha tentado ficar com ele. A mesma que ofereceu tudo. A mesma que quase destruiu a carreira dele quando foi rejeitada. E agora? Ela estava ali, na casa dela. Vestida com um robe claro, cabelo solto. Me olhando como se eu não fosse nada. Foi por isso que meus pais ficaram daquele jeito. Aquilo não era a casa de qualquer mulher. Era a casa da família Bennet. Uma família que podia destruir a vida de alguém com uma ligação. Naquele momento, eu entendi. Eles não estavam com medo por mim. Eles estavam com medo do que podia acontecer comigo. Mas já era tarde. Eu já estava ali. Olha só, disse Olivia, com um leve sorriso. A voz dela era calma. Controlada. Então você é a esposa. Não foi uma pergunta. Foi como se ela estivesse apenas confirmando algo óbvio. Como se eu fosse irrelevante. Ethan deu um passo na minha direção. Grace, eu posso explicar. Não, eu interrompi. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não aqui. Olivia levantou levemente a sobrancelha. Ela claramente esperava outra reação. Talvez que eu gritasse, ou chorasse, ou partisse para cima dela, mas eu não fiz nada disso. Eu me virei e comecei a andar de volta. Sentia os olhares nas minhas costas. O dela, quase entediado. O dele, pesado. Cheio de culpa. Entrei no carro sem dizer nada. O caminho de volta foi em silêncio. Minha mãe tentou falar 2 vezes. Parou nas 2. Meu pai não tirava os olhos da estrada. E eu só olhava pela janela, sem realmente ver nada. Mas por dentro, minha cabeça não parava. Os dias seguintes foram estranhos. Muito mais do que eu imaginava. Ethan voltou para casa naquela mesma noite. Já era quase 2 da manhã. Eu estava sentada na sala, no escuro, esperando. Quando ele acendeu a luz e me viu, parou na hora. Grace, tem lençol limpo no quarto de hóspedes, eu disse, sem olhar para ele. Pode usar.
Ele não discutiu. Pegou algumas roupas e foi para o outro quarto. A porta se fechou. E eu fiquei ali, sentada, no silêncio, tentando entender. O que mais me incomodava não era só a traição. Doía. Claro que doía. Mas o pior era outra coisa. Era não saber. Quando começou? Em que momento aquilo virou mentira? Eu comecei a lembrar de tudo. As noites em que ele chegou tarde. As emergências. Os finais de semana que ele saiu de repente. As vezes que o celular dele vibrava. E ele virava a tela para baixo. Tudo começou a parecer diferente. E Olivia, isso era o que mais não fazia sentido. Ele já tinha rejeitado ela antes. Eu vi. Eu vivi aquilo. Ela insistiu, pressionou, ameaçou. E mesmo assim, ele não cedeu. Ele perdeu oportunidades por causa disso. Foi ignorado no trabalho. Ficou de lado. Mas não voltou atrás. Na época, eu perguntei se ele não se arrependia, se não seria mais fácil ter aceitado. Ele olhou para mim como se a pergunta fosse absurda e disse: "O que é fácil nem sempre vale a pena. Então, o que mudou agora?" A resposta mais simples era óbvia. Eu não era mais suficiente. Em algum momento, ela encontrou uma forma de fazer ele ceder, mas mesmo pensando nisso, algo não encaixava. Ethan nunca foi movido por dinheiro, nem por status. Ele era bom no que fazia. Muito bom, porque se dedicava de verdade. Então por quê? Por que Olivia? Por que agora? Eu não tinha respostas. E sem respostas, eu não podia decidir nada. Não dava para tomar uma decisão sobre a minha vida inteira, baseada só em suposições. Eu precisava saber a verdade, toda. Durante 3 dias, a casa virou um lugar estranho. A gente convivia, mas como duas pessoas distantes. Ele continuava cozinhando. Eu continuava comendo. A gente se cumprimentava. Mas não conversava de verdade. Dormíamos em quartos separados. Sem brigas, sem gritos, sem lágrimas. Por fora, parecia normal. Mas por dentro, eu estava observando tudo. Esperando. No 3º dia. Meu celular tocou. Número desconhecido. Eu deixei tocar. Logo depois chegou uma mensagem. "Sou Olivia. Precisamos conversar. Só nós duas. Tem coisas que você não sabe." Eu li. Uma vez. 2, 3. E fiquei olhando para a tela. Eu continuei olhando aquela mensagem por um tempo. Tem coisas que você não sabe. Aquilo ficou na minha cabeça. Meu primeiro impulso foi ignorar. Eu não devia nada para ela. E ela não me devia nada. Ela era a mulher que estava com meu marido. Por que eu deveria ouvir qualquer coisa que viesse dela? Mas ao mesmo tempo, algo me incomodou. Não foi o jeito direto, nem a coragem de me mandar mensagem. Foi a frase: "Tem coisas que você não sabe." Era específica demais. Ou era uma manipulação bem pensada, ou era verdade. E se fosse verdade, eu precisava saber. Naquela noite, quando Ethan saiu, eu liguei para minha melhor amiga, Megan Foster. A gente se conhecia desde a faculdade. "Megan, eu preciso da sua ajuda. Sem perguntas agora. Só escuta." Ela ficou em silêncio por um segundo. "Tô ouvindo." Eu contei tudo. A publicação, o carro, o brinco, a casa, Olivia, a mensagem. Quando terminei, ela demorou alguns segundos para responder. "O que você quer, Grace?" A voz dela estava calma. Você quer se separar? Ou quer a verdade?" Eu respirei fundo. "Primeiro a verdade. Depois eu decido." "Certo," ela respondeu. "Então não responde ela ainda." "Deixa ela esperando." Fiz silêncio. "Enquanto isso," ela continuou, "você vai precisar fazer uma coisa para mim." "O quê?" "Quero que você veja o histórico de localização do Ethan." Eu franzi a testa. "Histórico? O aplicativo só mostra onde ele está agora. Mostra mais que isso." Ela respondeu. "Só que você nunca ativou." Meu coração acelerou um pouco. "Existe um modo de histórico," ela continuou, "que mostra todos os lugares por onde ele passou nos últimos meses. Você tem acesso. Só nunca usou." Eu olhei para o celular. Ela tinha razão. Eu nunca quis invadir o espaço dele. Nunca achei necessário. Até agora. Respirei fundo. "Como ativa?" Ela me explicou passo a passo. Minhas mãos estavam levemente trêmulas enquanto eu fazia tudo. Depois de alguns segundos, a tela carregou. E então apareceu. Meses de movimentação. Casa, hospital, supermercado, restaurantes. Lugares que eu reconhecia. Tudo normal. Até que, 4 meses atrás, um endereço começou a se repetir. Uma vez por semana, às vezes 2.
Sempre nos mesmos horários. Horários em que ele dizia que estava de plantão, ou em alguma emergência. Meu coração começou a bater mais forte. Eu já sabia o que era, mas mesmo assim, ampliei o mapa. Era a casa da Olivia. 4 meses. Tudo começou há 4 meses. Eu fechei o aplicativo. Devagar, me deitei na cama. O celular ainda na mão. Minha respiração estava calma. Estranhamente calma. Não era falta de emoção. Era clareza. Agora eu sabia quando. Faltava saber por quê. E a única pessoa que podia me responder isso era ela. No dia seguinte, eu respondi. Não porque confiava nela, nem porque queria ouvir o lado dela, mas porque 4 meses de mentira mereciam uma explicação. Eu escrevi: café amanhã, às 10. Você escolhe o lugar. A resposta veio em menos de 2 minutos. Um endereço, região central. Lugar discreto. Claro! Ela não era o tipo de pessoa que deixava nada ao acaso. Megan insistiu em ir comigo. Não vou entrar, ela disse. Mas vou ficar do lado de fora. Se você não me mandar mensagem em 20 minutos, eu entro. Eu não discuti. No dia seguinte, eu cheguei. Olivia já estava lá. Vestida de forma simples, nada chamativo, mas ainda assim, impossível de ignorar. Ela parecia mais séria, mais contida, diferente do dia da casa. Eu sentei. Nenhuma de nós duas cumprimentou a outra. Ela falou primeiro. Ethan não veio até mim por escolha. Eu fiquei em silêncio. Ele veio porque eu obriguei. Eu fiquei olhando para ela sem dizer nada. Explica, eu disse. Olivia segurou a xícara com as 2 mãos, como se estivesse ganhando tempo. Quando ele me rejeitou anos atrás, eu não aceitei, ela começou. Todo mundo sabe disso. O que ninguém sabe é que eu nunca deixei ele em paz. Eu continuei em silêncio. Eu comecei a acompanhar a vida dele, ela disse. Trabalho, decisões, rotina, até que encontrei algo. Meu coração apertou. 5 anos atrás, ele fez uma cirurgia complicada. O paciente sobreviveu. Mas durante o procedimento, ele tomou uma decisão fora do padrão. Ela fez uma pausa. Foi isso que salvou a vida do paciente. Mas, tecnicamente, ele quebrou regras importantes. Eu franzi a testa. E ninguém fez nada? Não, ela respondeu. O caso foi escondido internamente. Arquivado. Ninguém quis mexer porque o resultado foi positivo. Ela me olhou direto. Mas ainda existe. Eu entendi na hora. Você usou isso contra ele. Ela não negou. Eu dei 2 opções. Ou ele aceitava, ou isso vinha à tona. Meu estômago virou. E o que você exigiu? Ela desviou o olhar por um segundo. Que ele estivesse disponível quando eu quisesse. Que fosse até mim quando eu chamasse. E que mantivesse tudo normal o suficiente para ninguém desconfiar. O café chegou. Eu nem toquei. Por que você está me contando isso? Ela se recostou na cadeira. Pela primeira vez, pareceu menos controlada. Porque eu me cansei. Eu não reagi. Eu achei que, com o tempo, ele fosse sentir algo. Que se ele estivesse perto o suficiente, ela balançou a cabeça. Não aconteceu. Silêncio. E no dia que você apareceu na porta, o jeito que ele olhou para você, ela apertou os lábios. Eu entendi. Eu nunca ia ganhar isso. Eu continuei olhando para ela, sem saber o que sentir. Ela não estava pedindo desculpa. Não era culpa. Era orgulho ferido. Então você decidiu parar? Sim. Não faz sentido continuar algo que não leva a lugar nenhum. Eu fiquei alguns segundos em silêncio, processando tudo. Cada detalhe, cada palavra. Nada disso tornava ela uma pessoa melhor, mas explicava tudo. Eu me levantei. Obrigada, eu disse. Ela não respondeu. Eu saí. Megan estava do lado de fora, encostada no carro, braços cruzados, me olhando fixo. E aí? Eu contei tudo. Ali mesmo, na calçada. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Isso muda tudo, ela disse. Como assim? Ela me olhou direto. Você estava achando que tinha que decidir entre perdoar ou ir embora. Mas isso aqui é outra situação. Ela levantou a mão como se organizasse o raciocínio. Ele não fez isso por vontade própria. Foi pressionado. Manipulado. Ela fez uma pausa. Isso não apaga o fato de que ele mentiu pra você. Ele devia ter te contado. Mas muda o contexto. Eu fiquei em silêncio. Isso tem solução, ela continuou. E não só emocional. Legal também. Como? Se a gente provar que ela usou isso pra controlar ele, isso vira um problema sério pra ela. Meu coração acelerou.
E o Ethan? Ele vira vítima nisso e fica protegido de qualquer consequência. Eu respirei fundo. Eu não sei o que fazer ainda. Ela assentiu. Então não decide agora. Primeiro, a gente resolve isso. Ela deu um passo mais perto. Mas você vai precisar fazer uma coisa difícil. O quê? Fingir que não sabe de nada. Eu fiquei em silêncio. Continua normal. Dá espaço pra ele. Enquanto isso, eu resolvo o resto. Quanto tempo? Uma semana. No máximo 2. Eu olhei pra rua. Pessoas passando. Vida normal. E eu ali, segurando algo que podia mudar tudo. Tá bom, eu disse. Uma semana. Naquela noite, quando voltei pra casa, Ethan já estava na cozinha. Como sempre, a comida estava no fogo. O cheiro era familiar, confortável. Por um segundo, doeu. Eu fiquei parada na entrada, observando ele. Antes que ele percebesse que eu estava ali, ele se virou. E quando me viu, algo mudou no olhar dele. Foi rápido, quase imperceptível. Você chegou mais tarde hoje, ele disse. Saí com a Megan. Era verdade, ele assentiu. E voltou a cozinhar. Eu me sentei. Fiquei olhando para ele. As costas dele, as mãos, os movimentos precisos, como se nada tivesse mudado. Mas tinha, muito. Aquele era o mesmo homem que há 4 meses começou a desaparecer uma vez por semana. O mesmo que disse que podia perder tudo, menos a mim. Eu fiquei pensando nisso. O que uma pessoa sente quando está presa, quando sabe que está fazendo algo errado, mas não vê saída? Eu não sabia. Ainda não. Mas uma coisa eu sabia. Anos atrás, quando a gente ainda namorava, ele sempre me buscava no trabalho. Uma vez eu saí mais cedo e encontrei ele parado em fila dupla, esperando, os carros buzinando atrás, e ele nem ligando. Quando perguntei por que ele não estacionava direito, ele respondeu: porque eu sei que você vai sair a qualquer momento, e eu não quero perder nenhum segundo com você. Naquela época, eu achei aquilo a coisa mais bonita do mundo, mas naquela mesma semana, eu li algo na internet, que homens que traem geralmente parecem perfeitos em casa, que quanto mais atenciosos são, mais estão escondendo algo. Eu li. Ignorei. E esqueci. Até aquele dia na gasolina. E agora? Eu não conseguia esquecer. A semana passou devagar. Mas não era o tempo. Era o peso. O peso de saber 2 coisas ao mesmo tempo. A verdade e a mentira. De manhã, a gente tomava café junto. Falava do dia. Coisas normais. À noite, às vezes sentava no sofá. Assistia alguma coisa. Em um desses dias, ele quase pegou minha mão. Parou no meio do caminho. Como se lembrasse que não podia. Eu não afastei. Mas também não fui até ele. A gente ficou ali, no meio. Megan me mandava mensagens curtas. A cada 2 dias. Contato confirmado. Arquivo localizado. Verificando. Nada de ligação. Nada que pudesse aparecer no histórico. No 5º dia, ela me mandou: conseguimos. Amanhã. Meu coração acelerou. No dia seguinte, fui até o escritório dela. Ela colocou um envelope na mesa. Com calma. Isso aqui muda tudo. Eu abri e vi. Registros. De 5 anos atrás. Detalhes da cirurgia. A decisão que Ethan tomou. Tudo documentado. Isso pode prejudicar ele? Perguntei. Pode, ela respondeu. Tecnicamente, ainda pode ser usado contra ele. Meu estômago apertou. Mas isso aqui é o que importa. Ela deslizou outro documento. Mensagens, sem nomes salvos. Mas ela apontou. Esse é ele. E esse é ela. Eu li. Eu sei do caso antigo. Você tem 2 opções. Não faz isso. As opções não são negociáveis. Responde até amanhã. Silêncio. 2 dias depois, uma resposta. Tá bom. Só isso. 2 palavras. O começo de tudo. Eu respirei fundo. Como você conseguiu isso? Ela não é tão cuidadosa quanto acha, Megan disse. Usou um número ligado a uma das empresas dela. Com acesso certo. Dá pra chegar nisso. Ela me olhou. Direto. Com isso aqui, a gente pode acabar com ela. Eu fiquei olhando aquelas mensagens por alguns segundos, sem falar nada. Com isso aqui, Megan continuou, dá pra provar que ela pressionou ele. Isso é sério. Muito sério. Eu levantei o olhar. E o Ethan, ela não suavizou. Legalmente, ele é vítima, mas emocionalmente... Ela fez uma pausa. Ele ainda mentiu pra você por 4 meses. Eu respirei fundo. Ele teve chance de contar. E não contou. Ela assentiu.
Exato. Então são duas coisas diferentes. Uma é isso aqui. Ela apontou para os documentos. E a outra é o casamento de vocês. Silêncio. É, o que você quer fazer? Ela perguntou. Eu pensei por alguns segundos. Primeiro, eu quero que isso acabe. De vez. Ela assentiu. Então a gente começa por aqui. Quando? Quando você quiser. Eu nem hesitei. Amanhã. Ela sorriu de leve. Ótimo. No dia seguinte, tudo aconteceu rápido. A denúncia foi feita logo cedo. Nada de drama. Nada de confronto direto. Só papel. Informação. Prova. Frio. Preciso. Do tipo que resolve. Eu acompanhei tudo de longe. Não era algo visível. Não tinha gritos. Mas tinha peso. Muito peso. Naquela mesma tarde, Megan me mandou mensagem. Ela já sabe. Meu coração acelerou. O advogado dela ligou várias vezes. Tá tentando resolver isso rápido. Eu li e não respondi. Horas depois, outra mensagem. Ela quer acordo. Disse que apaga tudo se você desistir. Eu fiquei olhando pra tela. Por alguns segundos. Depois respondi. Não. Minutos depois, Megan respondeu. Já esperava. Mais tarde, ela me ligou. Tem mais uma coisa. Tá o quê? A gente levou o caso pro conselho médico também. Com todo o contexto. Meu coração apertou. E? Eles revisaram. Rápido. Ela fez uma pausa. Ele foi inocentado. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. 4 meses. De medo. Pressão. Silêncio. E acabou assim. Rápido. Porque alguém decidiu reagir. Naquela tarde, no caminho pra casa, eu passei pela mesma gasolina. A mesma. Eu parei. Sem nem pensar muito. Desci. Mesmo sem precisar abastecer. Fiquei ali alguns segundos. Peguei o celular. Abri a internet. A publicação ainda estava lá. Cheia de comentários novos. O autor original tinha sumido. Mas a discussão continuava. Gente rindo. Gente apoiando. Como se fosse normal. Eu procurei meu comentário. Ainda estava lá. Vocês são nojentos. 2 palavras. 2 palavras que começaram tudo. Naquela noite, quando cheguei em casa, Ethan estava na cozinha. Como sempre, a comida pronta, o cheiro familiar. Mas dessa vez, eu não consegui ignorar. Fiquei parada na porta, olhando pra ele. Ethan! Ele se virou. Algo no meu tom fez ele parar. A gente precisa conversar. Hoje, ele não perguntou o quê. Acho que ele já sabia. Só assentiu. Depois do jantar, eu completei. A gente comeu em silêncio. Ele também. A comida estava perfeita. Como sempre. E isso doeu mais do que deveria. Depois a gente foi pra sala. Ele sentou na minha frente, mãos juntas, postura rígida, como alguém que já espera o pior. Eu olhei pra ele, direto. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Ele não falou nada, nem tentou negar. Só ficou ali, parado. Eu continuei. Eu sei do caso antigo. Sei que ela usou isso contra você. Sei que isso começou há 4 meses. O silêncio ficou pesado. Quando ele finalmente falou, a voz dele estava diferente, mais baixa. Eu ia te contar. Eu segurei o olhar nele. Quando? Ele não respondeu. Só desviou o olhar por um segundo. Isso já foi resposta suficiente. Você teve 4 meses, eu disse. 4 meses para me contar. E não contou. Ele respirou fundo. Eu estava com medo. De quê? De perder tudo. Eu balancei a cabeça. Você já perdeu. Silêncio. Você perdeu no momento em que decidiu mentir. Ele fechou os olhos por um instante. Eu achei que conseguiria resolver sozinho. Que daria um jeito. Sem te envolver nisso, eu ri, sem humor nenhum. E resolveu? Ele não respondeu. Você acha que me protegeu? Mentindo pra mim, ele apertou as mãos. Eu não queria que você me visse desse jeito. A que jeito? Ele demorou um pouco. Fraco. Eu fiquei olhando pra ele. O que me fez te ver diferente? Não foi isso. Ele levantou o olhar. Foi você não ter confiado em mim. Silêncio. Você decidiu sozinho. Decidiu mentir. Decidiu esconder. Decidiu me deixar de fora. Minha voz não subiu. Mas ficou firme. Isso não foi sobre proteger. Foi sobre você. Ele não tentou rebater. Só ficou ali, olhando pra mim. Eu estava com medo de te perder, ele disse. Eu respondi na hora, e me perdeu do mesmo jeito. Só que antes de eu saber, o silêncio que veio depois foi o pior de todos. Não tinha mais o que esconder. Não tinha mais desculpa. Só verdade. E peso. Depois de alguns minutos eu falei.
Ela não tem mais nada contra você. Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Eu resolvi. Ele me olhou confuso. Como assim? Isso não importa agora. Ele ficou em silêncio, processando. Então, acabou? Com ela, sim. Pausa. Com a gente, eu ainda não sei. Ele abaixou o olhar e assentiu devagar. Eu entendo. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele não tentou se justificar. Não tentou consertar com palavras. Só aceitou. Eu vou te dar tempo, ele disse. Eu não respondi, porque eu não sabia. Ainda não. Mas uma coisa eu sabia. A verdade estava ali agora, sem esconder nada. E isso mudava tudo. Depois daquela conversa, a casa ficou ainda mais silenciosa. Não era mais aquele silêncio estranho de antes. Era diferente. Agora, não tinha mais dúvida. Só tinha consequência. Naquela noite, cada um ficou no seu quarto. Mas dessa vez não foi por distância. Foi por necessidade. Eu deitei, mas não consegui dormir. Minha cabeça não parava. Tudo estava claro agora. O começo, o meio, o motivo. Mas isso não tornava mais fácil. Só tornava real. Eu comecei a pensar nos últimos 7 anos. Tudo que a gente construiu. Tudo que eu senti. E principalmente, no que ainda existia. Porque essa era a pergunta mais difícil. Ainda existia algo? Ou tudo já tinha acabado? E eu só não queria aceitar? Nos dias seguintes, a gente continuou convivendo. Mas agora era diferente. Não tinha mais aquela tensão escondida. Mas também não tinha proximidade. Era honesto. E talvez isso fosse o mais difícil. Ethan continuava fazendo as mesmas coisas, cozinhando, cuidando, tentando manter a rotina, mas agora, sem tentar esconder nada e sem tentar forçar nada. Ele não encostava em mim, não puxava conversa desnecessária. Ele respeitava o espaço. E isso, de alguma forma, doía mais, porque mostrava que ele entendeu. Um dia, eu cheguei mais cedo. Ele estava sentado na sala, sem fazer nada, só olhando para o nada. Quando me viu, se levantou. Mas não falou nada. Eu fiquei parada por um segundo. E então perguntei: Você já ia me contar? Ele demorou para responder. Sim. Eu esperei. Quando eu encontrasse uma saída, eu soltei um ar curto. E se não encontrasse, silêncio. Ele não respondeu. E dessa vez, eu não insisti, porque eu já sabia. Naquela noite, eu sentei sozinha na sala. Fiquei olhando para o celular, sem fazer nada. Até que, sem pensar muito, abri aquela publicação de novo. Ela ainda estava lá. Mais comentários. Mais gente rindo. Mais gente normalizando. Como se aquilo fosse só mais uma dica esperta. Eu rolei a tela devagar. E encontrei meu comentário. Vocês são nojentos. Eu fiquei olhando para aquilo. E pensei em apagar, mas não apaguei. Porque aquilo foi o começo de tudo. Se eu não tivesse visto aquilo, se eu não tivesse parado para pensar, se eu tivesse só ligado para ele tirar o carro, talvez eu nunca descobrisse. Talvez tudo continuasse igual. Ou pior, eu continuasse vivendo uma mentira, sem saber. Eu bloqueei o celular e fiquei ali, pensando. Às vezes, não é algo grande que muda tudo. Não é uma cena dramática. Não é uma descoberta óbvia. Às vezes é só um detalhe pequeno, um incômodo. Algo que não encaixa. E que você decide não ignorar. Eu não ignorei. E isso mudou tudo. Mas ainda faltava uma coisa. A decisão. Ficar ou ir embora. E eu ainda não tinha essa resposta. No dia seguinte, eu acordei mais cedo que o normal. A casa ainda estava silenciosa. Fiquei deitada por alguns minutos, olhando para o teto, pensando. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, minha cabeça não estava confusa, só pesada. Levantei, fui até a cozinha. Ethan já estava lá, como sempre. Ele olhou para mim quando eu entrei, mas não disse nada. Eu também não. Sentei. Ele colocou o café na minha frente, do jeito que eu gosto. Automaticamente, como sempre fez, mas dessa vez não teve troca de olhares. Não teve tentativa de conversa. Só o gesto e silêncio. Eu fiquei alguns segundos olhando a xícara. Depois falei: A gente precisa decidir. Ele parou. Não respondeu na hora. Só assentiu devagar. Eu sei. Silêncio. Eu pensei bastante. Eu continuei. Ele me olhou, esperando. Eu entendo o que aconteceu. Entendo a pressão. Entendo o medo. Pausa. Mas isso não muda uma coisa. Ele ficou imóvel. Você escolheu não confiar em mim. O olhar dele caiu. E isso
É o que mais pesa. Silêncio. Eu sei, ele disse. A voz dele estava baixa, e não tem desculpa. Eu respirei fundo. Não tem mesmo. Pela primeira vez, não tinha discussão. Não tinha tentativa de convencer, só aceitação. Então, ele começou. O que você quer fazer? Essa era a pergunta. A pergunta que eu vinha evitando. Eu olhei para ele, de verdade. E pela primeira vez em dias, eu não vi só erro. Vi tudo. O homem que errou. Mas também o homem que ficou. Que não fugiu, que não negou, que não tentou inverter nada, que só ficou e aceitou. Eu respirei fundo. Eu não consigo simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido. Ele assentiu. Eu sei, mas também... Eu parei por um segundo. Eu não consigo ir embora agora. Ele levantou o olhar. Surpreso. Não porque está tudo bem. Não está. Minha voz ficou firme. Mas porque ainda tem algo aqui. Silêncio. E eu preciso saber se isso ainda pode ser reconstruído, ou se já acabou de vez. Ele não falou nada por alguns segundos. Depois disse: Eu vou fazer o que for preciso. Eu balancei a cabeça. Não é sobre esforço agora. Pausa. É sobre tempo. Ele assentiu devagar. Então a gente vai ter tempo. Naquele momento, não teve abraço. Não teve reconciliação, mas também não teve fim. Foi só um começo diferente. Os dias depois daquela conversa foram diferentes. Não teve mudança repentina. Nada de voltou ao normal. Mas também não ficou quebrado como antes. Era como se a gente estivesse aprendendo a conviver de novo. Do zero. Ethan continuava ali, presente. Mas agora, com cuidado. Como se tivesse medo de fazer qualquer movimento errado. E eu percebia isso. Cada palavra medida. Cada gesto pensado. Ele não tentava mais compensar. Não exagerava. Não forçava. Só estava ali. E de alguma forma, isso parecia mais verdadeiro. Uma semana depois, eu cheguei em casa mais tarde. A luz da cozinha estava acesa. Ele estava lá, mas dessa vez, não estava cozinhando. Estava sentado, com os braços apoiados na mesa, olhando para frente. Quando me viu, se levantou. Eu estava esperando você. Eu parei. Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo. Eu pedi demissão. Eu franzi a testa. O quê? Eu saí do hospital. O silêncio caiu entre a gente. Por quê? Ele demorou um pouco para responder. Porque eu não quero mais viver com medo. Meu coração apertou. Nem depender de ninguém que possa usar isso contra mim. Eu fiquei olhando para ele. E você só decidiu isso sozinho? Ele assentiu. Dessa vez não. Pausa. Eu pensei em você, em tudo o que aconteceu. E no que eu preciso fazer para nunca mais te colocar nessa posição. Silêncio. Eu posso reconstruir minha carreira, começar de novo. Ele deu um passo mais perto. Mas se eu te perder? Isso eu não consigo reconstruir. Eu não respondi. Porque não era algo simples. Não era algo que uma frase resolvesse. Mas pela primeira vez, eu senti que ele estava escolhendo certo. Nos dias seguintes, ele realmente começou do zero. Menos horas fora. Menos desculpas. Mais presente. Mais real. E aos poucos, a gente começou a conversar de verdade. Sem evitar. Sem fingir. Falamos sobre tudo. Sobre o que aconteceu. Sobre o que sentimos. Sobre o que ficou. Não foi fácil. Teve silêncio. Teve momentos desconfortáveis. Mas teve verdade. E isso era algo que não existia antes. Uma noite, a gente estava sentado no sofá. Sem TV. Sem distração. Só nós dois. Ele olhou para mim. Eu sei que você ainda não confia em mim. Eu não respondi. Porque era verdade. Mas eu vou reconstruir isso. Com o tempo. Do jeito certo. Eu respirei fundo. Confiança não volta com promessa. Ele assentiu. Eu sei. Silêncio. Volta com consistência. Ele concordou. Então é isso que eu vou fazer. Eu olhei para ele. E pela primeira vez desde tudo, eu não senti só dor. Eu senti possibilidade. Não era certeza, mas também não era fim. Era algo no meio, algo que ainda podia crescer, ou acabar. Mas dessa vez, com verdade. O tempo passou. Não rápido, mas suficiente. O suficiente para perceber pequenas mudanças. Coisas que antes eu não notaria. Ethan não tentava mais ser perfeito. Não tentava antecipar tudo. Não tentava compensar. Ele só fazia o básico. E fazia de forma constante.
E com o tempo, isso começou a pesar mais do que qualquer gesto grandioso. A confiança não voltou de uma vez, não foi um momento. Foi um processo, lento, às vezes frustrante. Teve dias em que eu duvidei de novo, teve dias em que tudo parecia distante, mas também teve dias em que parecia possível. Uma noite eu cheguei em casa e ele não estava. Meu coração travou na hora. Foi automático. Aquela sensação voltou. A dúvida, o medo. Eu fiquei parada no meio da sala. Respirei fundo e peguei o celular. Abri o aplicativo de localização. Fiquei olhando a tela por alguns segundos e então eu fechei, sem olhar. Coloquei o celular na mesa e fui me sentar, esperar. Não porque eu não queria saber, mas porque eu queria escolher confiar, mesmo com medo, mesmo sem certeza. Ele chegou alguns minutos depois. Normal, cansado. Desculpa, me atrasei, disse. Passei na farmácia. Ele colocou uma sacola na mesa. Remédio. Coisa simples, do dia a dia. Eu olhei para aquilo. E percebi, aquilo não era sobre prova. Nunca mais ia ser. Confiança não é saber tudo. É decidir não procurar. Eu olhei para ele. Tá tudo bem, eu disse. Ele assentiu e foi para a cozinha, como sempre. Naquela noite, eu sentei no sofá, peguei o celular. Sem pensar muito, abri aquela publicação de novo. Ela ainda existia, mas agora não significava a mesma coisa. Não tinha mais o mesmo peso. Eu rolei até encontrar meu comentário. Vocês são nojentos. Fiquei olhando para aquilo por alguns segundos. E dessa vez, eu sorri de leve. Não porque aquilo era engraçado, mas porque eu entendi algo. Às vezes, uma coisa pequena muda tudo. Uma publicação, um detalhe, um incômodo. Algo que você poderia ignorar, mas não ignora. E isso te obriga a enxergar a verdade. Mesmo quando dói. Eu bloqueei o celular. Olhei em volta. Minha casa. A mesma de sempre, mas diferente. Mais silenciosa, mais honesta. Eu não sabia exatamente o que o futuro ia ser, se a gente ia dar certo ou não. Mas uma coisa eu sabia. Dessa vez, não tinha mentira. E isso já era um começo.